Na realidade é uma convergência, né, de problemas associados a alterações que hoje são de ordem global, né, são eventos que até então não eram percebidos pelo homem, exatamente porque a nossa capacidade de observação era restrita. Hoje nós sabemos que fenômenos climáticos de larga escala afetam diferentemente as regiões do planeta, né? E obviamente não podemos esquecer da componente humana, que tem alterado drasticamente o ambiente que nós vivemos, né? E essas alterações, elas obviamente acentuam algumas respostas que a natureza tem dado diante, vamos dizer assim, desse descaso ou da pouca preocupação que nós temos tido com o uso da terra nas diferentes regiões do planeta. Eu diria que, na realidade, os nossos registros, a cada dia mais, eles estão sofisticados, né? Agora, o nosso maior desafio é exatamente tentar discriminar o que é proveniente da atividade humana, propriamente dita, dos efeitos naturais, né? Ou seja, do que vem ocorrendo na natureza em diferentes escalas de tempo, né? Essa coisa, obviamente, ela pode estar sendo acentuada devido à nossa interferência no planeta, né? Nós já temos claramente evidências de que fenômenos, por exemplo, como o aumento da temperatura no planeta é decorrente do nosso uso de combustível, é decorrente também da queima de florestas, né? É decorrente de uma série de atividades que tem alterado o equilíbrio químico do planeta, né? Ou seja, o aumento da emissão de CO2 no planeta, ela tem contribuído para que haja um aquecimento, né? Essa é a defesa que alguns têm, né? E esse aquecimento ele promove, obviamente, diferentes equilíbrios entre a relação atmosfera e água, né? Oceano, né? Os casos ficam claramente evidenciados de que a interferência do homem em determinadas regiões, elas certamente comprometem um determinado tipo de situação. Exemplo, a retirada de florestas de uma encosta, certamente ela altera o equilíbrio o equilíbrio físico, vamos dizer assim, propriamente dito, dessa encosta, como também o equilíbrio entre os mecanismos de evaporação de água existente no solo, né? Já se sabe, por exemplo, que na floresta amazônica 50% do balanço hídrico daquela região é coordenado pelo processo que nós chamamos de evapotranspiração. A evapotranspiração é um processo realizado pelas plantas durante a respiração que a planta também realiza, e ela joga essa água para a atmosfera. Ou seja, ao retirarmos essa vegetação, consequentemente nós estamos reestabelecendo um outro equilíbrio no ciclo das águas, né? Ou seja, você não tem mais aquela vegetação que está reintroduzindo a água para a atmosfera. Da mesma forma, em algumas regiões, quando você retira essa vegetação, você promove o quê? Se você não tem mais a entrada da água através dessa via, você começa a ter uma seca acentuada nessas regiões, onde se tirou a vegetação. E em vários lugares a gente já tem processos que nós chamamos de desertificação, né? Ou seja, o solo já está totalmente empobrecido, porque se retirou a vegetação original, houve queimada em seguida, e não tem mais água e não nasce mais nada a partir dali, né, de um ponto. No que tange a essas enchentes, ainda é muito difícil a gente discriminar exatamente, né, o momento em que elas vão acontecer, né? Ou seja, já existem alguns modelos, né, que fazem essas previsões, mas a gente pode ver que esses modelos não têm funcionado muito bem. Tanto é que a cada ano que passa, nós temos, ou cada ano que passa, ou de tempos em tempos, nós temos esses fenômenos acontecendo, e a gente tem muito pouco, vamos dizer assim, algumas medidas que possam
avisar a população com uma certa antecedência, né, que elas precisam sair daquela região, né, com uma margem de segurança antes que ocorram acidentes como esses que a gente tem presenciado aí, ou seja, mortes por deslizamento, enchentes acontecendo rapidamente, as pessoas não conseguindo evacuar as suas residências e sendo pegas de surpresa. Enfim, eu acho que a gente já poderia ter um sistema um pouco mais avançado, principalmente no Rio Paraíba do Sul, porque a gente já dispõe de tecnologia contemporânea que nos possibilitariam remotamente saber, né, o volume de água que está incidindo por uma região da bacia, o aumento dessa vazão, consequentemente, de um determinado rio, e gerar um sistema de alerta com maior antecipação. Primeiro eu gostaria de dizer que a gente tem que tirar esse estigma de que o pobre, né, ou seja, a população de baixa renda, é a responsável pela questão ambiental, né, ou seja, os problemas ambientais associados à pobreza. Na realidade, os mais ricos é que são os responsáveis pelo que está acontecendo na sua grande maioria. Quem produz mais lixo é o pobre ou é o rico? Né? Quem produz mais lixo, na realidade, é o rico. E muitos deles sequer tomam conta direito dos seus lixos, que vão parar em algum lugar, que vai entupir um bueiro e, consequentemente, promover algumas alterações urbanas de escala, eu diria, bem representativa. Né? Ou seja, se você tem um bueiro entupido numa área, você vai deixar de que aquela água escoe e então ele vai inundar aquela região ali. E a questão do pobre morando na beira do rio, isso é um problema social que pode ser resolvido de uma outra forma. Né? As pessoas estão morando ali não necessariamente porque elas gostariam de morar ali. Né? Foi uma opção decorrente ou uma possibilidade, né, decorrente da falta de opção que ela tinha por moradia. Agora, a sua pergunta, ela leva exatamente a gente a pensar o seguinte: o que leva, na realidade, né, determinados governantes que já têm conhecimento de sobra de determinadas situações que vêm ocorrendo sistematicamente em algumas regiões, né, a não tomarem uma decisão? Essa é uma primeira pergunta. Eu vou te explicar melhor. Né, nós temos um governador aqui no estado do Rio de Janeiro que já vai para o segundo mandato. Durante o primeiro mandato dele, esse mesmo tipo de problema aconteceu. Né? E agora acontece novamente e o assunto é tratado como se nunca tivesse acontecido. Como se fosse novidade. Né? Como se fosse novidade. Então, eu diria o seguinte: se um acidente ocorre uma vez em uma região onde não se esperava, isso pode criar surpresa, né? Mas não deveria criar surpresa, porque quando você tem um determinado tipo de uso, seja ele industrial, seja ele agrícola, seja ele urbano, você tem que ter medidas, né, que tenham a real dimensão daquela ocupação ali. Se você tem uma indústria, você sabe o que a indústria produz e o que produz como produto, propriamente dito, e produz como subproduto, ou rejeito. Né? Então você tem que estar preparado para as medidas de contenção desses potenciais acidentes. Né? Você tem uma coisa chamada análise de risco. É a mesma coisa se você tem, no caso de um governo que trabalha em cima de um plano diretor e estabelece a ocupação da região do seu município e atribui determinados usos da terra no seu município, ou seja, um plano de ocupação territorial, ele diz: essa área aqui vai ser uma área industrial, essa aqui vai ser uma área urbana, essa aqui vai ser uma área agrícola, enfim, isso é um plano diretor de um município. Né? Agora, e você sabe, né, ou deveria saber, né, se não sabe, né, e acontece, você no momento seguinte você deveria estar preparado para corrigir aquilo ali. Nós não estamos falando mais de uma situação que ocorreu de surpresa. Né? Nós estamos falando de uma região que tem reincidência de problemas e que até hoje, né, a gente descobre, primeiro, que as casas que foram prometidas para a população não foram construídas, que o prefeito de determinada região
não deu conta do dinheiro, ninguém sabe onde está o dinheiro, né? E a população continua do jeito que está, ou seja, totalmente desprovida de qualquer ação corretiva para aquela situação que ocorreu há um ano atrás, não é nem tão distante assim, né? Então, quando a gente chega a uma situação dessa, eu acho que a gente tem que ter um outro tipo de postura, ou seja, tem que ter algum tipo de intervenção, sei lá, se é do Ministério Público Federal ou se é do próprio governo federal, mas que o cidadão não fique à mercê de uma situação que eu diria de irresponsabilidade de quem está à frente dessa situação. E quem responde por isso, infelizmente, nesse caso, é o governador, né? Se ele escolhe mal o secretário dele, se ele escolhe mal as pessoas que vão responder por determinadas pastas dentro do governo dele, isso é um problema específico. Agora, se sabe, né, que determinadas situações já poderiam ter sido resolvidas. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade. Eu acho que a universidade tem poucas oportunidades de expor algumas questões e discutir com o público em geral, né? Inclusive o motivo da gente estar aqui é exatamente tentar dar um retorno para a sociedade, e que não é só a formação de recursos humanos, é demonstrar que a universidade também pode contribuir com políticas públicas, e com políticas públicas que realmente transformem a sociedade, né? Transformem de uma forma melhor, né? Para que as pessoas possam viver num ambiente melhor. No nosso caso, especificamente, a nossa área de conhecimento é a área do meio ambiente, e a gente tem tentado, né, na medida do possível, contribuir para que as decisões sejam decisões comprometidas com o conhecimento científico mais exato possível, para que as tomadas de decisões tenham a menor margem de erro possível, né? Então eu queria realmente agradecer e colocar aí à disposição o laboratório e os meus colegas aí no que a gente puder estar aqui apresentando para a população, né, através do sindicato aí dos petroleiros do Norte Fluminense.